nós temos um outro caminhoneiro, ele chama Jânio de Jesus, ele é de Goiânia, e está lá com o Fernando Riquetti, e ele faz uma pergunta que vem bem a calhar em cima disso, especialmente para o Márcio responder. Vamos ver a pergunta dele que está lá com o Riquetti, por favor? Eu gostaria de saber como é que o especialista faz para saber quando o motorista causou um acidente e dormiu ao volante. Pois é, como é que vocês sabem se o sono foi o provocador do acidente? Boa pergunta. Na verdade, o que na perícia é bastante comum nós dizermos é o seguinte: os vestígios de um acidente, eles são como impressões digitais, eles falam, né? E o sono, né? O sono, a fadiga, o que ele gera como consequência? A falta de reações para que eu evite o acidente. Então, a ausência de evidências, de vestígios de frenagem, é uma evidência que ou não deu tempo de acionar o freio, ou eu não acionei. O desvio inesperado de uma trajetória, isso é muito comum, a pessoa está entrando num processo de sonolência. Normalmente, alguns condutores têm o hábito de segurar o volante com uma mão só. Então, quando ele começa a entrar num processo de sonolência, ele já perde, já começa a não ter mais esse esforço no volante, e o volante começa a pender para um lado, girar para um lado, e o veículo tem um desvio de trajetória, né? Ou um desvio inesperado. Então, a falta de evidências que justifiquem uma ação para evitar o acidente é um bom indicativo que leva a uma possibilidade do sono. Agora, é comum, nas perícias que são feitas, é comum encontrar com o caminhoneiro tendo essa ação de não frear, de desviar. Isso é constante? Sim, sim, é bastante comum. Você verifica, é muito comum às vezes situações em que em proximidades de curva, locais com curva, você não vê nenhuma ação para tentar fazer essa curva. Então você vê que o tombamento aconteceu às vezes depois da curva. Por quê? Ele não fez essa previsão antes, que tinha que reduzir a velocidade, fazer um direcionamento correto dessa curva, então ele acaba tendo essa ação e essa reação, na verdade, depois. Então você vê claramente que teve algum aspecto que ele não estava com a atenção devida na condução. Você, na tua experiência, primeiro como caminhoneiro e agora como dirigente, o contato que você tem com uma quantidade enorme de caminhoneiros permanentemente, essa questão do cansaço, do sono, do cansaço, etc., tem provocado acidentes com o grupo de pessoas com as quais você normalmente trabalha? Não tenha dúvida que sim. Eu gostaria até de aproveitar o gancho da colocação no doutor aí, que quando nós tivemos nessa realidade que o senhor colocou, que é uma coisa que não era para estar sendo discutida, era para estar sendo aplicada, o local e condições para o cara poder dormir, ter uma infraestrutura para ele poder descansar, ter aquele paz, para aquelas 8 horas ali. O dia que acontecer isso no Brasil aqui, aí eu acredito que o índice de acidentes, não vou dizer que vá a zero, né, mas vai diminuir bastante. E esse dinheiro que se gasta aí por essas pesquisas do IPEA aí, em relação às despesas, o custo Brasil, em relação ao número de acidentes, diminui bastante. Agora, Murilo, eu não sei, eu tenho uma ideia comigo, eu não vou questionar o que o especialista colocou ali, mas eu acho que onde dá o maior número de acidentes por sono, essas coisas, é mais nas retas, viu? É onde o cara olha para os dois lados e olha para frente e fala, não estou vendo nada, só estrada, 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 e aí acontece. Porque em lugar assim de curva, essas coisas, ele não vou dizer que ele tenha 100% de atenção, mas a atenção dele é redobrada em relação às grandes retas, né? E às vezes quando a gente vê um acidente aí, logo que o cara sai da curva, é porque alguma coisa ali atrapalhou ele. Eu imagino que não seja o sono, mas um outro veículo, um animal, alguma coisa.
Porque nas curvas o cara está com a tensão mais redobrada, mesmo estando no momento de estafa, de cansado, mas a tensão é um pouco maior. Pode acontecer dele não conseguir fazer aquilo que teria que ser feito, né? É a tensão, é a frenagem, é acompanhar tudo aquilo que um caminhão carregado, se está a 100 por hora e ele faz 30 metros, ele não vai frear em 90 metros de maneira nenhuma, né? Ele vai passar para 150, 180 e, dependendo da situação, até a 200 metros, para ele poder segurar o equipamento. Nós temos um dado que é muito preocupante, não é uma estatística ainda rigorosa, ela está sendo feita. Mas, segundo um estudo da Polícia Rodoviária Federal, ainda incipiente, mas eu acho que vale a pena como referência, 90% dos acidentes de trânsito nas rodovias tem sempre um caminhão envolvido. O que é preocupante, porque nos últimos anos a gente percebe que morreram aí cerca de 5.000 motoristas profissionais nas estradas. Quando se fala num número de mortes no trânsito em torno de 35.000, 40.000, contando os atropelamentos na cidade, quer dizer, é um dado um tanto quanto empírico quase, mas já se tem um bom indicativo de que, de certa forma, quase 20% dos acidentes e das mortes são mortes de caminhoneiros. Por isso, uma conversa como essa nossa, essa preocupação que todos os segmentos envolvidos no setor de transporte têm que ter com a saúde do caminhoneiro, é justamente para nós cortarmos um pouco essa maluquice, porque, convenhamos, não é? Não é possível alguém que viva nas condições que o caminhoneiro vive, nós todos sabemos disso, principalmente quem está nos vendo, quem está no trecho sabe disso, não é? Logo, logo vem o Natal, o Ano Novo, quantos vão estar nas estradas no Natal, no Ano Novo, sem poder estar com a família? Aqueles momentos em que todos nós precisamos, aconchego, né? Com o pai, com o filho, com a esposa, ou com isso. Esse aconchego, quantos não vão ter isso? Quantos passam anos sem poder ter isso? Né? Estão no trecho. Então, esse conjunto de coisas, eu acho que essa conversa nossa, ela precisa render alguns outros frutos, não é verdade? Porque, senão, como é que a turma do trecho vai fazer? Como é que nós vamos continuar tratando um profissional que até há pouco tempo nem tinha sua profissão regularizada, não é verdade? Todo trabalhador tem uma série de direitos da CLT, o número de horas trabalhadas, etc. O caminhoneiro não tem nada, não tem, fica solto. Então, eu acho que essas conversas, elas nos levam, de fato, a um processo de reflexão sobre essa profissão que tem sido tão maltratada aqui no nosso país.